Queridos amigos, bom dia a todos. Nessa bela manhã de domingo, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai para que o nosso Mestre e os amigos espirituais nos orientem nos estudos dessa manhã. Então, hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos abordar hoje os itens 3 a 9, 16, 17 e 24. Conforme nós lemos ao longo dos primeiros 13 versículos do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Jesus estava com seus discípulos e chamou a Simão Pedro, a Tiago e o seu irmão João para que o acompanhassem a um lugar isolado em alta montanha. E foi nessa oportunidade quando ocorreu aquele fato famoso, a transfiguração de Jesus. Ou seja, teve lugar uma transformação profunda, tanto da forma como da aparência de Jesus, que segundo o relato do próprio evangelista Mateus, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E é nessa mesma ocasião que aparecem Moisés e Elias para ter uma conversa com Jesus. Então, vamos recapitular um pouquinho e lembrar que a passagem pela terra, tanto de Moisés como de Elias, tinha acontecido muito tempo antes da vinda de Jesus. Moisés em torno de 15 séculos e Elias em torno de 9 séculos antes da vinda do Mestre. Então, o que o evangelista Mateus nos traz aqui é uma evidência muito forte sobre a imortalidade da alma, não é? E foi exemplificada pela presença do Moisés e do Elias junto do Mestre. Além de que é uma evidência também muito forte da possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida, entre o espiritual e o plano material, que era onde Jesus estava. Então, em vista dessa situação, o apóstolo Pedro, que reconheceu a presença dos profetas junto a Jesus, por sinal, Pedro não conviveu com os profetas, mas ele reconheceu. Então, aqui nós temos mais uma evidência do caráter mediúnico dessa visão. Então, o Pedro ofereceu ao mestre que iriam levantar 3 tendas para cada um deles, para cada uma dessas sublimes entidades, talvez visando o conforto, a privacidade deles. Mas justo no momento da fala, foi interrompida, apareceu uma nuvem luminosa que os cobriu, esse é o relato do Mateus, e uma voz que vinha da nuvem revelou o Mestre era o Messias, o Cristo. Então, de frente à magnitude dessa manifestação imponente, os apóstolos assustados caíram com o rosto no chão. Mas Jesus se aproximou deles e lhes disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos abriram os olhos e, ao se levantarem, viram que Jesus estava novamente sozinho. Então deve ser difícil, imaginar quanto devem ter ficado impressionados os discípulos do Mestre depois de terem testemunhado esses fenômenos espirituais. Ainda mais, se eles tinham alguma dúvida até esse momento, depois dessa experiência no Monte Talbot, eles certamente se convenceram da missão única de Jesus no planeta Terra como sendo o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Então, descendo do monte, os discípulos talvez já estivessem um pouco mais tranquilos, recuperados dessa forte experiência, quando Jesus lhes pediu para não comentarem com ninguém o que tinham visto, até que ele retornasse à pátria espiritual.
E como eles eram conhecedores das Escrituras, eles perguntaram a Jesus: por que razão os escribas dizem que Elias devia vir primeiro, ou seja, antes de Jesus? Ao que o mestre respondeu que Elias certamente tinha que vir primeiro para restaurar tudo, ou seja, para preparar a vinda do Cristo. Mas que Elias já tinha vindo. E eles, referindo-se às autoridades religiosas judaicas, não tinham reconhecido. E ainda fizeram com ele o que eles quiserem. Se maltrataram, até levaram ele à morte. E foi então que os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. João Batista era conhecido, era assim chamado, porque ele batizava no Rio Jordão. Era primo de Jesus e tinha nascido apenas 6 meses antes que ele. E pelo tom do relato que nós lemos do evangelista, essa revelação sobre as identidades espirituais de Elias e João Batista não parece ter causado grande comoção entre os discípulos, já que, de fato, o princípio da reencarnação do Espírito fazia parte dos dogmas judeus, porém com outro nome, ressurreição, que significa o ato de ressurgir, o qual acontecia no mesmo corpo, né? Hoje nós sabemos que a decomposição do corpo após a morte é um fenômeno irreversível e por isso uma nova existência do espírito na matéria precisa de um novo corpo, o qual não guarda nenhuma relação com o corpo de uma existência anterior. No caso de Elias e João Batista, os corpos deviam ser forçosamente diferentes. Não só porque o corpo de Elias, depois de 9 séculos, já devia estar mais do que decomposto, mas vamos considerar que Elias faleceu estando já na fase adulta, e João Batista já era conhecido no povo, tinha acompanhado a sua infância, conheciam os seus pais, né? A sua mãe Isabel, era prima de Maria, a mãe de Jesus. Então, por esse motivo, o Espiritismo adota o termo reencarnação e não ressurreição. Por outro lado, o termo ressurreição pode ser utilizado de forma correta para descrever o que aconteceu com Lázaro, né? que é aquele relato famoso que está no Evangelho de João, no capítulo 11, que na ocasião Jesus promove a ressurreição de Lázaro, ou seja, promove que ele ressurja do túmulo, mas o Lázaro não estava morto, né? O Lázaro estava passando por um estado catatônico, letargia, de 4 dias, conforme nós lemos nas Escrituras. Já que se ele tivesse de fato falecido, os laços do espírito com o corpo estariam rompidos, por terem cessado definitivamente as funções vitais biológicas do corpo, né? Em outra passagem dos Evangelhos, que nós dessa vez encontramos no capítulo 3 do livro de João, nós lemos o encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos. Pelo teor do relato de João, nós podemos perceber que Nicodemos, diferentemente da maioria dos seus pares, ele tinha uma autêntica vocação para absorver os ensinamentos de Jesus, a quem reconhece como mestre. Profundo conhecedor da lei judaica, era um fariseu, era um doutor da lei. Ele interpretou corretamente o caráter messiânico de Jesus quando lhe disse, chegando a Jesus, lhe disse, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que Jesus respondeu que quem não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Confuso
com essa resposta, Nicodemos ainda perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Ao que Jesus respondeu, com outras palavras, que este renascimento para entrar no reino de Deus deve ocorrer da água e do Espírito. Nas palavras de Jesus, o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que deves nascer de novo. Então, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus nos oferece ensinamentos riquíssimos quanto à nossa caminhada como seres espirituais imortais. O que significa ver o reino de Deus? Significa compreender e vivenciar as verdades absolutas. Significa estarmos em comunhão perfeita com Deus e suas leis. Mas será que nós, humanos encarnados na Terra, temos as qualificações necessárias para ver o reino de Deus? Certamente ainda não. Mas Jesus nos ensina que para conseguir isto nós precisamos renascer, nós precisamos reencarnar. Ainda o Mestre nos esclarece que este renascimento envolve dois elementos, a água e o Espírito. Aprendemos da espiritualidade superior que Deus, Espírito e matéria são os três elementos gerais do universo, né? O que chamamos de trindade universal. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Espírito, princípio inteligente, e matéria, elemento material. Então, na fala de Jesus, a água representa a parte material do ser. Os antigos tinham conhecimentos científicos bastante imperfeitos e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por exemplo, no primeiro livro do Pentateuco do Antigo Testamento, Gênesis, é feita esta distinção entre matéria, ou seja, água, e espírito, quando lemos já no início do livro. No princípio, a terra era informe e vazia, coberta por trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui há uma clara distinção o que era Deus e a matéria. As águas representando a matéria, a terra. Por outro lado, nós temos uma interpretação muito mais científica do termo água em relação ao corpo. A água representa aproximadamente 55% a 70% do peso do nosso corpo. Então, quando falamos de água, estamos nos referindo ao nosso corpo material. Então, quando Jesus disse que o homem deve renascer da água e do Espírito como meio para ver o reino de Deus, ele está nos dizendo que somente poderemos evoluir através da reencarnação, corpo e alma. Ele ainda reforça as duas origens diferentes desses componentes quando diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o Espírito é independente do corpo, já que é originado pelo Espírito. Qual Espírito? Só pode ser o Espírito de Deus. Então, na fala de Jesus com Nicodemos, o mestre ainda lhe disse: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, aqui Jesus compara o Espírito com o vento. Sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vai. Essa frase significa que o Espírito, fazendo uso do seu livre-arbítrio, escolhe o seu caminho e ninguém pode afirmar o que poderá ser. Quando diz nós ouvimos a sua voz,
na verdade, essa voz que nós ouvimos são as ações desse Espírito, o que ele vai realizando ao longo da sua caminhada e nós testemunhamos. Nós só sabemos sobre a nossa origem, ou seja, todos fomos criados pelo mesmo Pai, contudo, nós não sabemos como isso acontece. A fala de Jesus, não sabes de onde vem, a analogia ao vento, significa que ninguém, nem mesmo o próprio Espírito desencarnado, sabe o que ele foi em suas existências passadas, em vista do esquecimento do passado. Como Jesus esclareceu, o Espírito e o corpo têm origens independentes. Suponhamos, ao contrário, que o Espírito é criado junto com o corpo. Nesse caso, nós saberíamos exatamente de onde e quando ele veio, né? Porque nós conhecemos o começo do corpo, mas não é o caso. Dessa forma, essa passagem do Evangelho nos permite concluir que a existência da alma deve ser anterior à existência do corpo. E assim, então, nos revela a pluralidade das existências, desencarnando e reencarnando. Um mecanismo que nos permite evoluir espiritualmente até alcançarmos a completa comunhão com Deus e as suas leis. E nas palavras textuais de Jesus a Nicodemos, aqui lemos a frase que dá título a esse capítulo do Evangelho: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ao que acrescentou, enfatizando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. De fato, o princípio da reencarnação, mas com o nome de ressurreição, como já comentamos, é um dos princípios das crenças fundamentais dos judeus que constam na Torá, confirmada por Jesus e pelos profetas que precederam Jesus. Dessa forma, negar a reencarnação seria contrariar as palavras do Cristo, como acontece ainda hoje, infelizmente, com algumas correntes religiosas, mesmo com bases cristãs. Somente considerando a reencarnação, a preexistência da alma e a pluralidade das existências, é que nós podemos explicar em detalhe os aspectos religiosos e filosóficos da vida humana. A comprovação desses princípios, com base nas comunicações mediúnicas entre o plano material e o espiritual, nos permite compreender e justificar racionalmente situações do dia a dia com base nas suas causas pretéritas, passadas, as quais ficariam na categoria de mistérios se nós desconsiderássemos esses princípios do Espírito. Somente tomando a reencarnação, a preexistência da alma e a pluralidade das existências como princípios, é que nós podemos compreender aspectos da nossa atual existência. Alegrias, sofrimentos, defeitos, virtudes. E mais importante, esses princípios nos consolam ao percebermos que somos seres espirituais que, independente do corpo físico que estivermos vestindo hoje na Terra, caminhamos sempre aprendendo, sempre melhorando, rumo à nossa perfeição. Esse é o nosso único destino, a perfeição. Quando finalmente poderemos ver o reino de Deus nas palavras de Jesus. Mas aqui surge uma pergunta quase que imediata. Quantas vezes deve o espírito reencarnar para chegar a esse feliz destino de comunhão com o Pai e com as suas leis? Então, para responder de forma apropriada a essa questão, lembremos do tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que foi abordado pelas preleções das últimas 2 semanas. E nessas preleções, nós aprendemos sobre a existência de infinitos mundos habitáveis, além do nosso planeta Terra. Também aprendemos que o grau de evolução desses mundos
depende das características morais e intelectuais dos seus habitantes, o que está diretamente relacionado à prevalência da matéria sobre o espírito. Ou seja, quanto menos material, o espírito é mais evoluído. Isso também se manifesta no grau de materialidade do perispírito desses habitantes. Quanto mais evoluído é o espírito encarnado, menos material, ou seja, é mais leve, mais tênue, menos denso é o seu perispírito. Lembrando que o perispírito é o corpo semimaterial ou fluídico que serve como intermediário entre o espírito e o corpo material. É o que liga o espírito, que é a inteligência, ao corpo material. Então, para responder essa pergunta sobre quantas vezes é necessário reencarnar para alcançarmos essa perfeição relativa, o espírito de São Luís, através de uma mensagem mediúnica que foi recebida em Paris em 1859, ele nos esclarece que não há uma definição de limites para reencarnar, já que o objetivo é sempre a evolução do espírito, a qual está relacionada com a diminuição da materialidade do seu perispírito. Assim, o espírito passará a reencarnar em mundos de natureza moral que sejam compatíveis com a materialidade do seu perispírito. E conforme o espírito vai depurando as suas imperfeições e adquirindo virtudes, o seu perispírito vai se transformando sucessivamente, vai se fazendo mais leve, mais tênue, vai se eterizando mais e mais até a completa purificação, o que constitui a natureza dos espíritos puros. Então, nesse estado, os espíritos desfrutam de uma libertação total, né? Que lhes permite viajar por toda parte e realizar missões, encarnando aonde quer que eles sejam chamados. Eles são ministros de Deus. Porém, eles podem encarnar nesses mundos, mas não ficam presos, né? Diferente de nós, diferente da Terra e de outros mundos mais primitivos. Assim fica evidente que depende do próprio espírito trabalhar pela sua purificação, a fim de se libertar mais ou menos rapidamente das encarnações dolorosas que ocorrem em mundos onde há preponderância da matéria sobre o espírito, assim como ocorre na Terra e em mundos inferiores. Notemos que a felicidade do espírito, esteja encarnado ou desencarnado, depende do seu grau de adiantamento intelectual e moral. Portanto, mesmo quando o espírito está desencarnado, quando ele está no estado de erraticidade, ou seja, está no plano espiritual entre duas encarnações, no estado de erraticidade, ele está fluidicamente ligado ao mundo que é compatível com o seu grau evolutivo. Ou seja, não é necessário estar encarnado para ter esse determinado grau de evolução. Isso aí depende da perfeição relativa do espírito. Então, meus irmãos, com base nesses ensinamentos do nosso mestre, que estão ampliados e explicados pela nossa doutrina, oremos para que a lei de Deus ressoe nas nossas consciências, nos marcando o caminho. Peçamos a Jesus que a sua luz ilumine sempre os nossos passos e que nos ajude a aproveitarmos cada instante, cada uma das oportunidades benditas de aprendizado e crescimento que a reencarnação nos oferece, para que possamos, no futuro, ser ferramentas úteis nas mãos do nosso Pai Criador. Então, sendo só por hoje, eu agradeço a atenção de todos, me despeço desejando
uma boa semana com muita paz, muita saúde e paz no Cristo. Até a próxima reunião.